sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. Estamos chegando com mais um programa TV Sintese. No programa de hoje, nós teremos o prazer de receber o advogado do Sintese, Hildon Rodrigues, que vai fazer uma síntese do que foi aprovado na reforma trabalhista. Se você é trabalhador, não pode perder essa entrevista. Vamos receber também a nossa presidenta Ivonete Cruz e Leila Moraes, que vão conversar com a gente, entre outros assuntos, sobre a portaria que propõe o reforço escolar, a perda do recurso para a educação do Estado provocada pela diminuição das matrículas e o empobrecimento do magistério causado pelo não pagamento de piso salarial aos professores. Como você pode ver, o programa de hoje está sensacional. Então não saia daí, porque a TV Sintese está no ar. Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível. Mas, ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados. Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua apaixonada pelo seu trabalho. Nós começamos esse quadro com um filme falando sobre a profissão de professor e o amor que ele tem por seu ofício. Agora nós vamos falar com o advogado do Sintese, Hildon Rodrigues, que vai fazer uma síntese do que foi aprovado na reforma trabalhista. Doutor Hildon, prazer recebê-lo. Prazer todo meu. O que muda na vida do trabalhador e principalmente na vida do professor daqui para frente depois da reforma trabalhista? A reforma trabalhista, voltada pela PLC 38/2017, ela muda tem três características importantes que altera a legislação trabalhista do Brasil. Ela vai tratar sobre os contratos individuais e a jornada de trabalho, sobre a convenção coletiva e sobre a atuação da Justiça do Trabalho. Certo. Né? De forma direta ou imediata, ela não vai alterar de forma significativa a vida do trabalhador, dos trabalhadores, dos professores que são vinculados ao Estado e aos municípios. Por quê? Porque os trabalhadores vinculados aos estados e municípios, eles têm um regime próprio, que nós chamamos de regime estatutário, que é seguido pelas leis municipais ou estaduais. Porém, com o tempo, essa reforma, sim, ela poderá vir prejudicar. Por quê? Porque os municípios ou o Estado pode trazer dessas mudanças do regime seletista para os professores desses vínculos municipais ou estaduais. Ela muda significativamente a questão, ela cria formas de trabalhos que até então eram tidas como precárias ao trabalhador. Que sentido? O trabalhador, ele hoje pode trabalhar de forma intermitente. É uma alteração no contrato de trabalho. O trabalho intermitente é aquele trabalho que eu contrato o trabalhador na hora que eu quero, no dia que eu quero e no momento da semana que eu quero. O dia da semana que eu quero. Esse contrato intermitente, eu contrato o trabalhador e digo, olha, você vai trabalhar para mim na segunda-feira, 1h da tarde. Certo. E na sexta-feira, 3h da tarde. Porém, eu posso também contratar ele, deixar ele pré-avisado a qualquer horário ou qualquer dia da semana. E ele só irá receber pelaquele dia e pelaquela hora trabalhada. Certo. É o trabalho intermitente. Logo, esse trabalhador que vai exercer o trabalho de forma intermitente, ele será prejudicado para trabalhar em outra empresa. Exatamente, ele vai ficar sobre aviso. Sobre aviso. Enfim. E essa é uma relação ainda trabalhista tradicional, né? Tradicional, né? O sobreaviso, ele existe na relação trabalhista, para alguns cargos, certo? Porém, agora ele regulamenta essa questão do trabalho intermitente
fazendo com que o trabalhador ele não tenha a oportunidade de buscar outros vínculos empregatícios. Porque tradicionalmente falando, quando o funcionário está de sobreaviso, ele tem uma dedicação exclusiva, então ele já está à disposição daquela empresa, então é só questão de um sobreaviso, de uma emergência. Isso mesmo. Ligar uma máquina que desligou, enfim. Isso Mas mesmo. agora não, você contrata um trabalho intermitente, né? O termo é esse mesmo? Isso. E aí você pode deixar, não, você vai trabalhar na segunda, na quinta e fica à disposição se eu precisar. Isso mesmo. Ok, doutor. Então, muito obrigado por sua presença. Venha mais vezes, já está aqui convidado e foi muito bom esse bate-papo. Obrigado. Estarei presente. E você fica agora com o jornal Sintese Notícias. Olá, está no ar o jornal Sintese Notícias. Não adianta tecnologia se não valorizar o professor. Bem, gente, essa foi a principal fala da professora Ivonete Cruz, presidenta do Sintese, em abordagem feita ao governador em exercício, Belivaldo Chagas, em solenidade acontecida no Hotel Radisson, em Aracaju. O evento era para lançar o projeto Aula Digital, em parceria com a Fundação Telefônica Vivo. Presidenta, esse discurso todo sergipano concorda em gênero, número e grau. E atenção, professores e professoras, no próximo dia 9 de agosto, às 3 horas da tarde, no Instituto Histórico e Geográfico, o Sintese realiza a Assembleia da Rede Estadual. Repito, dia 9 de agosto, às 3 horas da tarde. Marque aí na sua agenda. Estamos avisando com antecedência que é para você poder se programar, ok? Espero você lá. Mais uma notícia importante. Se você ainda não sabe, a TV Sintese está também no Facebook. Lá você pode assistir aos programas que perdeu, deixar seu recado e interagir conosco. O endereço é simples, é www.facebook.com/TV Sintese. Fique agora com a entrevista com a nossa presidenta Ivonete Cruz e Leila Moraes. O Sintese Notícias volta na próxima semana. Até lá! Vamos conversar agora com a presidenta do Sintese, Ivonete Cruz, e a diretora de base estadual, Leila Moraes. Boa tarde, senhoras. Boa tarde. Vamos à pauta de hoje? Vamos lá. Bom, presidenta, Leila, como é que vocês estão vendo o empobrecimento do magistério com o não pagamento do piso? Essa é uma peleja que vem de longas datas. Numa semana muito marcada por esse cenário nacional, né? A gente vive um contexto muito grave, muito sério, como já foi discutida a questão da reforma trabalhista que vem detonando com o direito dos trabalhadores. E aqui em Sergipe a gente já vem desde os últimos 3 anos do governo Jackson Barreto nesse cenário de perda de direito, da não garantia do direito, da não valorização do magistério, do não respeito à carreira. Nós temos uma lei aprovada que garante uma carreira para o magistério e a política do governo Jackson Barreto, durante toda a sua gestão, que está entrando no 3º ano, é de desrespeitar a lei, é de não garantir a carreira, de não pagar ao piso na carreira, e isso tem provocado um empobrecimento muito grande na categoria, porque você tem perdido profundamente em remuneração. Nesse mês de julho, a gente tem intensificado nas escolas plenárias, discutindo com os professores e levando para os professores uma síntese das denúncias que nós fizemos na ALESE, quando nós tivemos na Assembleia Legislativa apresentando os dados da quebra da carreira. E então a gente tem ido às escolas, produzimos um jornal, e nesse jornal a gente tenta sintetizar o que representa isso na categoria, mostrando a realidade de perda, né, Leila? Exatamente. Dos professores, desde o nível médio até o doutorado, porque todos os professores estão perdendo, esteja no início, meio ou fim de carreira. Então, a labuta continua. E levando em consideração, principalmente, que esse empobrecimento
É uma política que o governo do estado implementa ano a ano e vai aprofundando cada vez mais na categoria como um todo esse fator de desvalorização, né? A gente hoje tem um cenário na rede estadual que é como Ivonete colocou. Não importa se você hoje está no nível médio ou no nível de mestrado, mas o vencimento é o mesmo. E aí é um processo de desvalorização até pela formação do professor. Porque o instrumento do professor, do seu trabalho, é o conhecimento, é a produção do conhecimento junto com o estudante. E quanto mais o professor vai se qualificando, melhor ele vai desenvolvendo a sua função. Claro. E o Estado faz exatamente uma política de desvalorizar esse processo de formação. É dizendo assim ao professor, olha, não estude, não queira progredir na sua formação, não se interesse por fazer uma formação após a graduação, porque o Estado não está reconhecendo isso. Fique do jeito que você está, que você vai continuar da mesma forma. E para piorar, a gente está tendo uma diminuição também nos números de matrículas. Eu queria que explicasse o porquê disso. Esse é o outro lado da moeda. Esse é o outro lado da moeda. Assim, Leila traz um aspecto que a gente precisa resgatar. O governo diz não ter dinheiro. Mas como a gente apresentou nos dados que nós apresentamos na Alese e que também a gente está levando para as escolas no jornal, estudos baseados, inclusive, científico, com prova, com números, com dados. Isso, da queda da matrícula. Assim, o governo não se responsabiliza por uma questão que é fundamental, que é manter o aluno na escola. Só para citar um exemplo, de 2015 para 2016, o Estado perdeu 10 mil alunos. Nós fizemos o levantamento de 2007 a 2016, mas pegando 2012 a 2016, que é o período em que o governo não tem pago o piso do professor na carreira, o Estado perdeu 127 milhões de reais provocado pela perda de aluno. E isso vai piorar, porque a política do governo do Estado, através desse modelo de escola que está sendo implementado aí da educação, de escola de tempo integral, é de perda de mais aluno. Então, não se justifica, mas mesmo perdendo o aluno, ainda é uma farsa de que tem queda de receita. Porque cresceu o FPE, cresceu o ICMS, cresceu o Fundeb. Então, assim, é grave o cenário e a gente tem, esse mês está sendo muito intenso nas escolas, dialogando com os professores e convocando os professores para a nossa próxima assembleia, que está marcada já para o dia 9, porque assim, não é o limite do descaso, do descompromisso e da desvalorização do professor. Vamos falar agora sobre essa portaria que foi baixada pelo governo sobre o reforço escolar. A portaria ela cita as inovações pedagógicas que precisam ser feitas, estabelece que tem que se atingir uma meta, mas ela não diz como, não estabelece um método e fica assim, no vazio. É o vazio. Identifico o problema, tenho que resolver ele, jogo na mesa e vocês que se virem para resolver. Essa, porque não chegou na escola com base em que diagnóstico se construiu a portaria. Porque, assim, cada escola tem uma realidade. A reprovação ela é uma realidade da rede como um todo. Sim. Mas em cada unidade escolar, essa reprovação se dá de formas muito específicas. Claro. Então, precisa ser diagnósticos por unidade escolar. A reprovação pode ser, inclusive, desestímulo, falta de desestímulo do aluno, falta de merenda, falta de estrutura, falta de projeto pedagógico, discussão curricular, enfim. Exato. Tem um conjunto de coisas. De fatores. Bom, senhora, chegamos ao final do nosso programa, acho que foi muito produtivo. É sempre bom quando a gente faz essa dupla aqui, porque o debate vai longe, mas chegamos ao final, precisamos de mais tempo, viu, presidenta? Consiga mais tempo para a gente. Esse é um pedido de todos os dias que eu venho aqui. Tá joia, então muito obrigado pela presença. Obrigada. O programa TV Sintese vai ficando por aqui, mas a gente volta no próximo sábado, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau, pessoal! Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.